funções e gráficos com o professor Ivelton, diretamente do Instituto Educomunicação, para arrebentar a boca do balão aqui com vocês. Se você nos assiste pelo YouTube, eu já peço que você deixe o seu like aí pra gente, tá? Deixe o seu comentário ao final e se inscreva no nosso canal para que mais conteúdos sejam produzidos. Gente, aqui eu vou tratar de funções e de gráficos de funções, tá bom? Mas professor, o que é uma função? Função é uma relação de elementos entre dois conjuntos, tá? Então, inicialmente você tem dois conjuntos. Você precisa entender que você tem dois conjuntos, tá? Um conjunto A, um dado conjunto A e um outro conjunto B. Cada conjunto, ele carrega consigo elementos, tá bom? Então, função é uma relação, tá? Entre esses elementos, tá? De um conjunto com outro elemento de um outro conjunto, tá? Ou seja, a função indica como os elementos estão relacionados, tá? Bem aqui, ó, temos aqui um elemento, né, do conjunto A. Aqui a gente tem um elemento do conjunto A que se relaciona, tá, com um elemento do conjunto B. Essa é a relação que a gente chama, né, que a gente classifica aí como função, tá? Por exemplo, uma função, né, de A em B significa associar cada elemento pertencente ao conjunto A, ou seja, cada elemento do conjunto A, eu relaciono, eu associo a um único elemento no conjunto B, tá? Isso é o que caracteriza uma função. Essa é a definição de função, tá? Cada elemento do conjunto A se relaciona com um único elemento no conjunto B, tá bom? Então, aqui a gente tem uma função, tá? Isso aqui é uma função, isso aqui também é uma função, ó. Cada elemento daqui de A se relaciona com um elemento do B, tá bom? Agora, aqui à direita, tá? A gente não tem uma função, ó, porque falta um elemento daqui do conjunto A se relacionar com algum elemento do conjunto B, tá? Então, eu não tenho aqui, ó, aqui eu não tenho cada elemento do conjunto A relacionado com um único elemento do conjunto B, tá? Faltou um elemento aqui se relacionar com outro elemento lá no B, tá? Isso descaracteriza o que a gente chama de função. Logo, a gente só tem função aqui e aqui, tá? Essas duas coisas são funções, tá? E aqui a gente não tem função, por quê? Porque faltou um elemento do conjunto A se relacionar lá com um elemento do B, tá bom? Muito bem. O gráfico de uma função nada mais é do que a maneira como o elemento y se relaciona com o elemento x, né? Ou de como o elemento x se relaciona com o elemento y, tá? A gente tem dois eixos, tá? A gente tem um eixo que é o horizontal, o eixo x, que é o eixo horizontal. A gente tem um outro eixo que é o eixo y, que é o eixo vertical, tá? Cada elemento daqui, tá? Das abscissas se relaciona com um elemento das ordenadas que é aqui no y, tá bom? Aqui nos dá a ideia, né, do comportamento de uma função. Então, cada função, tá? Cada lei de formação, tá bom? Isso aqui é uma lei de formação, tá? Só um exemplo, ó, f de x igual a ax mais b, tá? Isso aqui é uma lei de formação da função afim, que é a função do primeiro grau, tá bom? Cada ponto no gráfico é dado por um par ordenado, tá? Que é, ó, x, y, tá? Que é a relação de x com y, tá? Que é o resultado da relação definida por função. Toda função, ela tem a sua representação gráfica, tá? Toda função tem sua representação gráfica. Aqui tá a lei de formação, tá? De uma função do primeiro grau, tá? Por que a gente tem uma função aqui do primeiro grau, professor? Porque o expoente do x, ó, da variável x aqui, ó, é 1, tá? Quando não aparece, quer dizer que é 1, tá? Quando está oculto aqui, quando não aparece, a gente tem o 1 no expoente aqui do x. Por isso é do primeiro grau. Agora, quando eu coloco isso aqui, ó, f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, agora eu tenho um 2 no expoente do x, né? Agora eu tenho uma função que é do segundo grau, que é a função quadrática, tá? Cada função, cada tipo de função tem a sua distinta representação gráfica, tá bom? Aqui a gente tem um gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Vale ressaltar aqui que toda função do primeiro grau, ela tem o seu gráfico representado por uma reta, tá? Então, se você vê uma reta sobre o plano cartesiano, tá? Sobre esses dois eixos aqui, ó, sobre o eixo x e o eixo y, tá? Se você vê uma reta, você tem ali o gráfico de uma função
do primeiro grau, tá? Toda função do primeiro grau tem o seu gráfico representado por uma reta. E como que a gente chega nesse gráfico, professor? A partir da função. Tá aqui a função. Como que a gente chega no gráfico, professor? A partir da função que foi dada. Primeiro, você atribui valores para x, tá bom? Você atribui valores para x, você substitui aqui, ó, você tem a função aqui que é 3x menos 1, ó. Você tem aqui a função que é 3x menos 1, daí você só substitui aqui o x por menos 1, depois x por 0, depois o x por 1 e por último o x por 2. Daí você vai obtendo os valores correspondentes aqui em y e daí você vai ligando esses pontos no plano cartesiano, tá? Por exemplo aqui, ó, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, quando eu substituo na função, quando na função, aqui está a função que foi dada, tá? Quando a gente substitui nessa função o x por menos 1, a gente obtém o y igual a menos 4. E tá aqui o ponto, ó. Quando o x é menos 1, tá? Ó, quando o x aqui, ó, é menos 1, o y é igual a menos 4, tá bom? Então aqui a gente tem um ponto, um par ordenado aí da nossa função. Toda função do segundo grau, ela tem a sua representação gráfica através de uma parábola, tá? Todo gráfico de uma função do segundo grau ou de função quadrática a gente representa por uma parábola. A ideia é a mesma, tá? A gente substitui aqui no x os valores que a gente coloca aqui, ó. Por exemplo, troca o x por menos 2, daí você obtém o y igual a 4. Troca o x por menos 1, você obtém o y igual a 1. Troca o x por 0, você obtém o y igual a 0. Troca o x por 1, você obtém o y igual a 1. Daí você vai ter a sua projeção gráfica, tá? Toda função do segundo grau, ou toda função quadrática, ou função polinomial do segundo grau, como vocês veem por aí, tá? A sua representação gráfica é uma parábola, tá? Já a função exponencial, ela vai ter uma curva, tá? Que a gente chama de curva exponencial, ó. Toda função exponencial, o seu gráfico é o quê? É uma curva. Ou vai estar subindo, ou vai estar descendo, tá? Isso classifica a função como crescente ou decrescente, tá? A função exponencial, toda função exponencial, o seu gráfico é uma curva, tá? É uma curva exponencial que a gente chama. Ou ela vai crescer, ou ela vai decrescer. Ela cresce quando esse nosso A aqui, ó, ela cresce quando esse nosso A, ele é maior do que 1, tá? Ela cresce quando esse nosso A aqui, ele é um valor maior do que 1. Agora, quando está entre 0 e 1, que é o caso aqui, ó, quando o nosso A está entre 0 e 1, a nossa função ela é decrescente, ela tende a descer, né, a decrescer. Aí a gente finaliza aqui, tá? Essa parte aqui de gráficos de funções com a função logarítmica, tá? A função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Se lá a gente tinha uma curva acima do eixo x, ó, tá aqui o eixo x, ó. Se aqui a gente tinha uma curva subindo acima do eixo x, agora aqui na função logarítmica, a gente vai ter uma curva, tá, que vai estar à direita do eixo y, tá? A função logarítmica, ela tem como sua função inversa a função exponencial, tá? E toda função logarítmica, a sua curva está à direita, tá? À direita do eixo y, tá bom? À direita do eixo y. Ou vai estar subindo ou vai estar descendo, né? Já que é a função inversa da função exponencial, tá? E todo gráfico, né? Ele é projetado a partir de uma lei de formação, tá? Isso aqui, ó, é uma lei de formação, aqui temos uma outra lei de formação. Então, a partir da lei de formação, a gente substitui lá os valores em x, daí a gente obtém os valores em y correspondente, e daí a gente vai ligando cada ponto ali sobre o plano cartesiano, sobre aqueles dois eixos. Se você gostou, se foi útil o que aqui foi tratado, deixe seu like aí pra gente, seu comentário ao final e se inscreva no nosso canal para que mais conteúdos sejam produzidos. Até a próxima!